Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está conosco para mais um tempo com Deus e a sua palavra, meditando o livro dos Salmos, e hoje falaremos sobre o Salmo de número 20, e ele tem o título que é Oração pelo Rei na Guerra. Então o Salmo 20 é uma oração. Oração por quem? Pelo rei, provavelmente o rei Davi, é de autoria de Davi, é um salmo atribuído a Davi. E então esse salmo é para alguém que está na guerra. Davi era um homem que frequentemente estava batalhando contra os inimigos do povo de Deus. E por que esse salmo se aplica à minha vida e à tua vida? Porque sempre que nos propomos a fazer a obra de Deus, nos envolvemos numa guerra. Porque quando alguém se envolve com as coisas de Deus, logicamente atrai a oposição de Satanás. Satanás é sujo, tem várias estratégias de guerra, de guerrilha, usa de todas as formas para nos destruir, nos desabonar, nos fazer desacreditar e parar de fazer a obra, mas Deus é poderoso para nos dar vitória. Fica comigo até o final e veja a palavra de vitória que vem desse salmo poderoso para a minha e para a sua vida. Eu quero apenas ler alguns versículos e depois trazer uma meditação um pouquinho mais detalhada sobre uns pontos desse salmo. Ele começa com a seguinte declaração e pedido: ó Senhor, o Senhor te ouça no dia da angústia. Então é uma oração, alguém orando pelo rei, alguém orando por mim, alguém orando por você. Uma oração para os servos de Deus que estão no meio da batalha. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Por que é que clamamos pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Porque há poder no nome de Jesus Cristo. No meio da batalha, clame o nome do Senhor Jesus Cristo, porque há poder e o nome do Senhor Jesus Cristo nos protege na hora da batalha. O verso 2 diz: envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aí tem aqui o interlúdio, Selá, que é um intervalo nessa oração. Então ele está dizendo aqui que Deus se lembre da forma que você se relaciona com Ele. Isso é muito importante, irmãos, porque Deus, Ele está atento para a nossa vida, nossa prática, nossa devoção. Alguns usam uma palavra oração em depósito. Não sei se há um fundamento bíblico, mas a questão é, quando nós estamos orando ao Senhor e no momento oportuno, a oração que fazemos ao Senhor está ali para nos acompanhar. Apocalipse tem um trecho que fala sobre as taças que eram as orações dos servos de Deus no período da tribulação. Mas aqui então ele vai adiante na oração e diz: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. As nossas petições é para que o reino de Deus se manifeste na terra, para que nosso adversário espiritual seja vencido e para que Deus nos dê vitória de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o Senhor, de viver uma vida santa, justa e de que no dia em que o Senhor nos chamar para a eternidade estejamos aptos para ser recebidos pelo Senhor. E isso é uma grande vitória, a grande vitória que aguardamos. O verso 6 fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, no caso aqui o rei, mas o Senhor salva não só o ungido, o rei, mas salva o seu povo, salva a sua igreja, salva as pessoas que são tementes a Ele. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Então, agora vem um ponto aqui, que é um versículo bem conhecido. Ele fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que versículo magnífico, porque ele está falando aqui que alguns naquele tempo lá
confiavam na força do carro, na força do cavalo, está dizendo do poderio bélico. E ele diz, algumas nações, algumas pessoas colocam estritamente a sua confiança no poder bélico, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Para os nossos dias, esse texto se aplica da seguinte maneira: muitas pessoas colocam a sua esperança em coisas terrenas e passageiras, no seu poder aquisitivo, na sua posição social, talvez na influência que tenha no meio social, meio político, e enfim, tantas maneiras. Alguns põem a sua esperança lá no plano de saúde, se você tem, que bom, se não tem, que Deus esteja lhe dando graça, mas enfim, em tudo nós temos uma tendência em confiar nas coisas humanas, nas coisas passageiras, mas em muitos momentos essas coisas não têm o poder de nos amparar, de nos preservar. Por exemplo, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas adquirem uma doença maligna que o leva à morte. Então, ainda que tivesse a esperança, ainda que tivesse condições de ser tratado nos melhores hospitais, pelas melhores equipes médicas, tem momentos que o dinheiro não salva fisicamente falando. E o que dirá ainda da alma de cada um? Então ele fala aqui, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, antes de colocar qualquer tipo de confiança nas coisas terrenas, a gente sabe, por exemplo, se você tem condições financeiras, a tua vida é mais fácil, mas antes de confiar nas coisas financeiras, precisamos fazer menção do nome do Senhor Jesus Cristo. O verso 8 diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Por que uns se encurvam e caem? Porque colocam sua esperança em coisas terrenas e passageiras. Mas quem confia no Senhor, ele fala aqui, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Essa é a posição do servo de Deus, do ungido do Senhor. Essa é a posição de quem confia no Senhor. Todos nós, em momentos de adversidade, nos encurvamos diante dos ventos, diante das pelejas da vida, nos encurvamos de tanta dificuldade. Mas a diferença é que quem confia nas coisas terrenas, passageiras, eles caem. Mas os servos de Deus, eles se levantam e permanece de pé. Por isso estamos de pé. E o verso 9 termina com um momento de glorificação e mais uma petição. Ele diz: salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Então, nessa petição final, ele está dizendo: Senhor, quando clamarmos a Ti, que o Senhor nos salve. Volto então para os versos 7 e 8. Eles representam a confiança que precisamos ter no Senhor. E quando temos essa confiança, o Senhor é quem nos sustenta. Você pode até se encurvar, você pode até em alguns momentos quase se prostrar, mas quem confia no Senhor permanece de pé. Eu quero permanecer de pé. Espero que você permaneça de pé no meio das batalhas da tua vida. Qual é a batalha que você tem hoje? É no teu ambiente familiar, é relacionado ao teu casamento, teus filhos, tua vida espiritual, é no trabalho, são questões financeiras. Aonde é a maior fonte de batalha? Opressão espiritual, batalha espiritual? Onde está a tua guerra? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, e é no nome do Senhor Jesus que eu quero orar pela tua vida, para que ainda que você se curva, talvez ainda que você caia, mas você venha se levantar e estar de pé na presença do Senhor. Como diz o verso 9, que o Senhor venha te ouvir quando você clamar ao Senhor. Permita-me orar por você nesse momento. Ore comigo. Pai amado, Pai maravilhoso, te agradeço por esse momento, por essa palavra que o Senhor nos traz ao coração neste tão maravilhoso salmo, que é uma oração
pelos servos do Senhor que estão na guerra. Eu estou em guerra contra o meu adversário espiritual. Teu filho está em guerra. E eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor cumpra com todo o desígnio, com todo o propósito do nosso coração. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê a vitória, Senhor. Que ainda, Senhor, que venhamos a nos encurvar, mas que estejamos de pé na Tua presença, que venhamos a nos levantar e estarmos de pé. Ouve-nos quando clamarmos, ó Senhor. Ajuda Teu filho nessa batalha, ajuda a Tua filha nesta guerra tão terrível e conceda-lhe a vitória. No nome de Jesus Cristo, oramos e cremos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus o abençoe e até a nossa próxima meditação.